Como acreditar mais no futuro do que você acredita no seu passado? Algumas pessoas passam a vida inteira sonhando na escassez e nunca realmente realizando seus objetivos. Eles estão esperando pelo novo relacionamento para se sentirem amados, estão esperando pelo sucesso para se sentirem empoderados. E quando você cria a partir da totalidade, em vez da falta e da separação, você vê não apenas efeitos na biologia, mas em última análise, efeitos na vida. As possibilidades são infinitas se você conseguir colocar uma pessoa no estado certo. Nós descobrimos uma fórmula para ajudar as pessoas a passar por esses diferentes estágios. Não é tão complicado, então vamos tornar isso super fácil e super simples. Dr. Joe Dispenza é um autor best-seller, escritor, palestrante e pioneiro em unir ciência e espiritualidade. Ele nos ajuda a explorar o que realmente significa ser um ser humano. Hoje eu trouxe para vocês um podcast que foi divulgado há 2 meses. Ele realmente está maravilhoso, diferenciado, tá? Mesmo para você que já acompanha o Dr. Joe. E se você quer dar um passo a mais nessa transformação e realmente colocar em prática o que o Dr. Joe Dispenza diz pra gente, eu facilitei o processo de 4 semanas de meditações que está no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu coloquei ali num aplicativo para facilitar, para justamente quem tem dificuldade de manter essa sequência. E ficou muito simples, inclusive no link que eu vou deixar aqui na descrição, você pode ver os depoimentos de pessoas que fizeram e realmente estão vivenciando transformações. E eu coloquei também, além das 4 semanas, uma das meditações mais usadas e mais divulgadas do Dr. Joe Dispenza, que é a bênção dos centros de energia. Então, se você tem interesse em dar esse próximo passo, o link está aqui na descrição. E eu prometo que tem só mais uma coisa. Bom, os outros vídeos aqui do canal eu fiz aquela super produção com imagens, sincronizando com as falas. Então tem 2 motivos que eu mudei um pouco o formato aqui e eu espero realmente que vocês gostem. Porque eu acho que o mais importante é esse cuidado que eu tive em não usar a inteligência artificial, como todos os canais fazem, em realmente ajustar esse texto para o nosso português. Mas eu tive que abrir mão um pouco daquelas imagens e daquele trabalho todo de edição, porque eu sou terapeuta, não sou editora de vídeo, então eu tenho que administrar meu tempo aqui para trazer essas informações para vocês. Então comenta aqui se tá tudo bem, se vocês gostaram do tom da minha voz, se vocês entenderam o que ele tá dizendo com mais facilidade, porque isso foi realmente um feedback que eu venho recebendo aqui no canal, e se eu posso continuar dessa forma, né? E também tem a questão dos direitos autorais do podcast, então aqui no YouTube a gente tem que também tomar um certo cuidado, mas eu espero que vocês foquem no mais importante, que é no conteúdo tão valioso e que colabora tanto com essa nossa jornada. Tá bom? Espero o comentário de vocês e eu sempre leio e respondo todos vocês. Então eu espero que vocês entendam e me apoiem nesse momento. Então vamos a esse maravilhoso podcast. Assim que começamos a mergulhar mais fundo em quem realmente somos, em nosso verdadeiro eu, em nossa verdadeira natureza, começamos a ver como a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. Então, vamos começar com um entendimento muito simples. A sua personalidade é formada em como você pensa, como você age e como você se sente. A personalidade presente, que está aqui ouvindo esse podcast, criou a realidade presente chamada sua vida. Não foi sua mãe, não foi seu ex, você é responsável por criar a sua vida. E se você pensa da mesma forma, age da mesma forma e se sente da mesma forma, você é a mesma personalidade. E claro, terá a mesma realidade pessoal. Acredito que a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal mantendo a mesma personalidade. Quando isso não funciona, literalmente temos que nos tornar outra pessoa. Então, a maioria dos nossos pensamentos são os mesmos pensamentos baseados em memórias de experiências que tivemos em nossa vida. No momento em que começamos a lembrar dos nossos problemas, estamos pensando no passado, certo? Então, essas memórias têm um sentimento ou emoção associados a elas. No momento em que você pensa nos seus problemas, você se sente infeliz. Não só o seu cérebro está no passado, como também o seu corpo está no passado. É o estímulo e a resposta que condicionam imediatamente o corpo a memorizar essa emoção. Agora, o corpo está literalmente vivendo no passado porque ele é tão objetivo que ele não sabe a diferença entre uma experiência real da vida que está criando aquela emoção e a emoção que a pessoa está fabricando apenas com o pensamento. Então, para o corpo, ele está preso à experiência passada 24 horas por dia. Assim, os hormônios do estresse criam
criam as emoções de raiva, agressividade, frustração, impaciência, competição, ódio, medo, ansiedade, preocupação, insegurança, inveja, ciúmes, culpa, sentimento de inferioridade, vergonha e sofrimento. Todas essas emoções derivam dos hormônios do estresse. Acontece que quando essa resposta está ativa, quando percebemos uma ameaça ou um perigo no nosso mundo exterior, o corpo se excita, e se ele se tornar dependente do seu mundo exterior para sentir algo, ou seja, uma excitação provocada pelo seu colega de trabalho, pelo seu ex, pelo trânsito, pelas notícias ou algo no ambiente externo que está produzindo aquele tipo de excitação energética viciante, as pessoas começam a usar os problemas e as condições de vida delas para reafirmarem seu vício nessa emoção. Elas precisam do emprego ruim, precisam do relacionamento ruim e se tornam viciadas numa vida que nem gostam. Assim como em todo vício, é algo que você pensa que não pode parar, ou é algo que você sabe que não é bom para você, mas ainda assim você faz. Mesmo assim, as pessoas não estão conscientes de que a excitação desses hormônios do estresse está desregulando o seu cérebro e o seu corpo, tirando-os da homeostase. Isso está desequilibrando o seu corpo a maior parte do tempo. Podemos pensar em nossos problemas e criar a mesma resposta fisiológica como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. O que antes era muito adaptável se torna extremamente inadequado. Quando essa resposta é ativada e você não consegue desativá-la, você começa a ter problemas. O estresse é quando o corpo sai de equilíbrio e não há oportunidade para ele retomar o equilíbrio e a ordem. Esse desequilíbrio torna-se o novo equilíbrio, e é aí que vamos em direção a um tipo de doença ou desequilíbrio em nosso corpo. Essas emoções que sentimos tendem a guiar nossos comportamentos e agimos como se estivéssemos no passado. E essas emoções são apenas registros químicos de experiências passadas. Então, provavelmente, mais do que nunca, estamos lembrando do passado. Assim, 95% de quem somos se torna um conjunto automático de programas em nossa personalidade. Se realmente ensinamos uma pessoa a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente e a sentir de forma diferente, forneceremos novas informações e então elas ficarão gravadas em seu cérebro. É importante que compreendam exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo, para que o como se torne mais fácil e que se lembrem o suficiente para instalar esses novos circuitos de neurônios. Se você tem neurônios e circuitos prontos para fazer uma escolha diferente, realizar uma ação diferente, criar uma experiência diferente e sentir uma emoção diferente, se você mudar a sua personalidade, a sua biologia mudará. Ao pensar, agir e sentir de maneira diferente, de certa forma isso fala sobre o potencial humano, porque é exatamente isso que vemos quando as pessoas se curam de condições de saúde crônicas. Eu pergunto a elas, onde está a doença? Onde foi que a doença foi parar? E 100% das vezes elas dizem, está na pessoa antiga, eu não sou mais essa pessoa, eu sou outra. Então, claro, a doença existiria em uma pessoa diferente, pois é uma fisiologia diferente. Ensinar alguém, após anos e anos pensando e agindo e sentindo da mesma forma, a se tornar tão consciente dos seus pensamentos inconscientes, é fundamental. Dr. Joy, você pode falar sobre o mecanismo de como nos tornamos viciados nas emoções e como esperamos e desejamos mais daquela sensação familiar? Sim, acho que a maioria das pessoas se acostuma tanto a sentir de uma determinada maneira que não acredita que possa sentir de outra forma, a menos que haja uma crise, um trauma, uma doença, um diagnóstico. Quando há traição, perda ou algo que acontece e de repente a sensação muda tanto que nada faz essa sensação ir embora. No momento em que você não se sente mais como você mesmo, consegue realmente se ver claramente pelos olhos de outra pessoa. Na nossa ciência, isso é chamado de metacognição, ser capaz de se tornar consciente do nosso eu inconsciente e ser tão consciente que não entramos nesse estado inconsciente no nosso dia a dia. É assim que as pessoas mudam, sabe? Quanto mais forte a emoção que sentimos diante de um desafio ou um problema em nossas vidas, mais alterados estamos por
dentro. Se um evento ocorre e a nossa química muda, no momento em que há uma mudança dramática em nossa química, é nesse momento que o cérebro congela como se fosse uma foto, e é essa memória que fica gravada no cérebro. O que a pessoa não sabe é que a excitação desses químicos, dando ao corpo um impulso de energia para ficar mais alerta e mais consciente, a faz revisitar o problema 50, 100 vezes, ruminar sobre o problema novamente. E eles estão produzindo a mesma química repetidamente para o corpo. E o corpo, de certa forma, está recebendo o impulso apenas pelo pensamento. Então agora ele se torna viciado em seus próprios pensamentos. Isso se torna realmente curioso, porque você não tem consciência de que está fazendo isso, mas está dando energia ao seu corpo. E assim, o efeito colateral disso é que o corpo se torna dependente daquele pensamento. Mas quais são os comportamentos das vítimas? Elas reclamam, dão desculpas, julgam os outros, se sentem mal por si mesmos, precisam de muita atenção. Eu não sei, estou inventando, mas isso pode ser um comportamento que acompanha uma pessoa que sofre e que se sente infeliz na maior parte do tempo. E quais são os pensamentos que você tem? Tudo bem, você pode ser muito ambicioso e dizer: eu vou parar com isso hoje. Então, as primeiras horas do dia você passa muito bem. Mas quando você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz exatamente a mesma coisa no mesmo horário da sua vida, já não é mais a sua personalidade criando sua realidade pessoal. A sua realidade pessoal está lembrando quem você é como personalidade. Então, cada pessoa, cada objeto, cada coisa, cada lugar tem uma rede neurológica em seu cérebro. Você tem uma rede neurológica para sua mãe, uma rede neurológica para o seu inimigo, você tem uma rede neurológica para os seus colegas de trabalho, porque você já vivenciou essas cenas. E de certa forma, vivemos a realidade como uma memória. E as pessoas pensam e agem da mesma forma ao redor de certas pessoas, porque fizeram isso com seus parceiros, por exemplo, nos últimos 30 anos. E há certas sensações e emoções às quais elas respondem. Então uma pessoa diz: eu não vou reclamar, eu não vou culpar ninguém, eu não vou dar desculpas, eu não vou mais sentir pena de mim mesmo, eu não vou mais ser infeliz, não vou me sentir indigno. Mas então ela começa a informar o cérebro: pense da mesma maneira para que você possa fazer a mesma escolha, faça a mesma coisa. Crie a mesma experiência, sinta a mesma emoção. E o desconforto de estar no desconhecido faz a pessoa voltar a ser quem ela era. Então, atravessar esse rio de mudança do antigo eu para o novo eu é uma morte neurológica, neuroquímica, biológica, hormonal e genética do antigo eu. E nós vemos isso. Há uma dissonância que ocorre no cérebro. Uma pessoa não está disparando os mesmos circuitos e está apenas inibindo o pensamento que produzia uma substância química. Ela está observando o pensamento, mas não está mais reagindo a ele ou acreditando nele. E isso requer uma quantidade enorme de energia, uma quantidade enorme de consciência para permanecer alerta. E as pessoas acham que estão fazendo suas meditações de forma errada quando perdem a consciência. Não, você está fazendo certo. A única maneira de se tornar consciente é se levar milhares de vezes até a inconsciência. Então você nunca mais será inconsciente. Este é o processo de superação. E acontece que o processo de superação é o processo de se tornar. Então, quando uma pessoa diz: eu fui viciado em raiva ou frustração a minha vida inteira, bem, prepare-se. No momento em que você diz: eu não quero mais ser viciado nisso, a guerra começa. Porque o corpo vai encontrar uma razão para você ficar com raiva. Vai te dizer: ó, essa aqui é uma boa razão. Olha só esse trânsito, você vai se atrasar. Meu Deus, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Então, esses desejos que surgem quando você está disposto a enfrentar aquela emoção durante a meditação, quando você está sentado na sua meditação e o seu corpo está se agitando, isso é perfeito. Esse é o animal que está impaciente, frustrado, que quer se levantar e fazer algo. E você está dizendo para esse animal ficar, você está dizendo para ele sentar. E normalmente ele faz o que quer, então ele começa a atacar o cérebro. Acontece que, se você está disposto a permanecer nessa emoção e aos poucos abaixar o volume dessa emoção, continuar tirando a sua atenção dessa pessoa ou do problema, continuar observando o corpo ficar excitado e acalmá-lo novamente, parando de desviar energia para as emoções do passado,
passado conhecido, e quando o corpo percebe que não é mais a mente, há uma tremenda liberação de energia. E neste momento, a pessoa estará relaxada, relaxada no momento presente, no desconhecido. E esse, por fim, é o lugar maravilhoso para as pessoas. Dr. Joy, eu acho lindo como você coloca como estamos nessa jornada contínua na nossa vida, de lembrar e esquecer, de lembrar e esquecer, até começarmos a lembrar mais do que esquecemos. E eu amo como você explica que vamos continuamente, de forma consciente, encontrar evidências para aquilo que estamos subconscientemente programados para encontrar e com o que estamos emocionalmente familiarizados. E esse convite que você faz para inverter essa lógica é incrível. A persistência dessa ilusão é impressionante. Como continuamos buscando uma realidade externa para nos preencher internamente? E eu quero dizer, é tão fácil cair continuamente nessa armadilha, pensando que existe algo lá fora que vai nos saciar internamente. E você está nos convidando a virar isso de cabeça para baixo e ir para a fonte da nossa realidade interna, que então se tornará a correspondência com a realidade externa de tudo que estamos tentando alcançar, realizar, transformar em termos de saúde, dinheiro, relacionamentos, em qualquer grau. Quero dizer, nós temos corpos, temos veículos, então você precisa de um corpo para experimentar a realidade tridimensional. E há tantas coisas maravilhosas para experimentar nesse tridimensional que deveríamos, quer dizer, eu amo um bom vinho, eu amo uma boa comida, eu amo a natureza, eu amo ser o ser humano no meu eu animal e fazer parte dessa espécie de humanos. O problema é que chegamos a um ponto em nossa vida, no nosso plano da demonstração, o plano do fazer, onde percebemos que temos que fazer muitas coisas para conseguir o que queremos. Em outras palavras, você tem um pensamento de que quer uma nova carreira, um novo relacionamento, e você quer ser abundante, você quer ser saudável, ou o que quer que seja, e você se torna consciente de que você é o André, no local, no espaço e no tempo. Então você pensa no seu sonho ou na sua visão e a sua mente automaticamente calcula e prevê quanto tempo vai levar para isso acontecer. Aqui está um ponto de consciência e o futuro é outro ponto de consciência. É a separação entre esses dois pontos de consciência que está na realidade tridimensional que então levaria para eu conseguir aquela coisa. Talvez eu precise trabalhar mais, talvez eu tenha que me sacrificar e economizar dinheiro, talvez eu tenha que trapacear, talvez eu precise competir, talvez eu tenha que roubar ou arranjar um segundo emprego, seja o que for. Então isso leva tempo e energia até finalmente chegar ao evento. Agora, quando o evento ocorre, a emoção desse evento elimina a sensação de falta ou separação de não tê-lo. Este é o prêmio da realidade tridimensional. Mas algumas pessoas passam a vida inteira sonhando na falta e nunca realmente alcançam seus objetivos, certo? Então elas estão esperando que a sua riqueza aconteça para se sentirem abundantes. Estão esperando por um novo relacionamento para se sentirem amados. Estão esperando pela cura para sentir gratidão e plenitude. Estão esperando por um momento místico para sentir admiração. Estão esperando pelo sucesso para se sentirem empoderadas. Você espera que algo mude no seu ambiente externo para eliminar a falta ou a separação que sente em seu ambiente interno. Então, na maior parte do tempo, elas estão vivendo pela causa e efeito. Então, o que você faz quando está com raiva ou tentando mudar a matéria? Você trabalha mais, você se esforça mais, você força, você controla, você manipula. Isso é o que faz a matéria quando está tentando mudar a matéria. E assim, estamos constantemente correndo, vivendo em separação, buscando a experiência que vai produzir a emoção ou o sentimento que vai tirar essa sensação de falta, certo? Eu quero que elas pensem, será que eu posso realmente chegar a um lugar onde eu sou o criador? Será que eu posso realmente pensar com uma intenção clara como esse futuro se parece? Será que eu posso treinar e ensinar o meu corpo emocionalmente o que esse futuro sente antes dele acontecer? Precisamos ensinar as pessoas a irem além de si mesmas, a tirarem toda a atenção de seus corpos, de todos os elementos ao redor, e a não pensar no futuro previsível ou no passado familiar. Precisamos ensiná-las a desviar toda a atenção, consciência e energia da partícula, da matéria, do mundo físico tridimensional e colocar toda a atenção na função de onda. E essa função de onda não tem nada físico ou material ali. Então é o nada. Não sei como explicar de outra forma, mas é energia, é frequência. Se você fizer uma pessoa prestar mais atenção nesse nada e ensiná-la que
ele é rico em frequência e energia, então ela será capaz de fazer muitas coisas. Sentir, experimentar, relaxar nesse estado, tornar-se mais isso e menos de si mesma. De alguma forma, ocorre uma mudança dramática nas informações, na biologia da pessoa. Então, quando você cria a partir da totalidade, em vez da falta e da separação, e ensina as pessoas a fazerem isso, acho que você vê não apenas efeitos na sua biologia, mas no fim, efeitos em suas vidas. Adoraria que você compartilhasse a exploração de como diferentes estados de ondas cerebrais se correlacionam a diferentes estados de consciência e como reconhecer e trazer essa consciência alimenta o que estamos discutindo aqui. Bem, não é tão complicado assim, então vamos simplificar ao máximo. Estamos sentados aqui, tem o André ali, separado do Joe Dispenza aqui, e eu estou no espaço e no tempo, e tudo ao meu redor está separado de mim, certo? Então, quando me conecto à realidade tridimensional, meus receptores me conectam a essa realidade tridimensional, recebendo informações do ambiente externo e dos meus sentidos. O que eu vejo, ouço, cheiro, provo e sinto, todos os meus 5 sentidos me conectam a esse mundo tridimensional. E isso é uma informação para o cérebro integrar. O trabalho do cérebro é criar sentido entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro, certo? Então, quando estamos prestando atenção a todos os elementos ao nosso redor e estamos acordados, o cérebro opera em uma frequência chamada de estado de ondas cerebrais beta. E estamos em beta agora. Estamos relaxados, presentes, prestando atenção um no outro. Então não há ameaça, não há perigo ao redor. Podemos aprender, podemos absorver as informações do ambiente quando estamos presentes aqui e atentos. Agora, se eu dissesse, André, decidimos que você vai fazer um teste no final com 100 perguntas e vamos mostrar aos seus espectadores se você passou ou não. Seu cérebro já ficaria em alerta. Você ficaria um pouco mais animado e diria, ok, vou prestar muita atenção agora. Quando a luz fica um pouco mais forte, você entra no nível médio de beta. E isso é um bom estado para estar. Como quando você se prepara para um podcast. Quando você está com raiva, com medo, sentindo dor, sentindo-se crítico, frustrado, ressentido, seja o que for, suas ondas cerebrais entram no estado alfa-beta, um estado de excitação, como se você estivesse pisando fundo no acelerador. E quando entramos nesse estado, a maior parte da nossa atenção, devido a essa excitação, se volta para o nosso corpo. Uau, me sinto muito físico, me sinto como matéria. Eu sinto meu corpo, eu sou meu corpo. A excitação causada por esses químicos faz com que nossa atenção se concentre totalmente no nosso ambiente externo. E do que o ambiente é feito? Corpos, pessoas, objetos, coisas e lugares. Assim, a nossa atenção se volta cada vez mais para o mundo externo. E quando você está sendo perseguido por um T-Rex, onde você precisa ir do ponto de consciência até a sua caverna, que é o outro ponto de consciência, você começa a pensar no tempo e tenta comprimir o máximo de tempo possível, aumentando a sua velocidade, certo? Então o cérebro está sempre prevendo o futuro quando é estimulado por esses químicos. O estado de alfa-beta significa uma frequência muito alta, onde prestamos muita atenção. E agora, se o estresse é gerado pela incapacidade de controlar algo, de prever algo, ou pela percepção de que algo do ambiente pode piorar, a excitação desses hormônios nos causa incerteza. Então estamos no desconhecido. Começamos a pensar em todas as pessoas, objetos e lugares que conhecemos em nossas vidas. O neocórtex é um reflexo de tudo o que conhecemos no ambiente externo. Então, ao começar a pensar em todas as pessoas, objetos, coisas, compromissos e lugares e no que pode acontecer, o cérebro entra num estado de alfa-beta. As ondas de diferentes partes do cérebro começam a bater fora de sincronia. É como uma tempestade de raios nas nuvens. Uma incoerência cerebral faz com que as ondas interfiram uma nas outras e a energia do cérebro começa a diminuir. É uma interferência destrutiva. Algumas pessoas mantêm essa excitação constante, como se estivessem dirigindo um carro esportivo na estrada na primeira marcha. Elas se tornam dependentes de algo externo para aliviar essa sensação, seja rolando o feed das redes sociais, ligando para um amigo para reclamar, assistindo a um jogo ou jogando videogame. Elas agora dependem do ambiente externo para mudar suas vidas, ou até dependem do ambiente interno como o uso de medicamentos sedativos, álcool, drogas e o que for para se sentirem melhor, certo? Elas precisam de algo exógeno, algo externo para mudar o seu estado interno. Nos tornamos muito focados e obsessivos. Estamos repetindo padrões intensamente quando estamos nesses estados de alfa-beta. Descobrimos que quando as pessoas analisam seus problemas dentro das emoções
emoções perturbadoras, 100% das vezes elas pioram o estado do seu cérebro. Elas estão levando o cérebro cada vez mais para o estado de alfa-beta, porque a excitação dessas emoções as faz pensar no passado, e o pensamento sobre o que quer que seja produz uma química que a estimula ainda mais. É como um hamster correndo em uma roda. O cérebro se desintegra e envia sinais desordenados para os diferentes sistemas do corpo. E isso é o que é o estresse. Então, como ensinar uma pessoa a desacelerar suas ondas cerebrais para que elas não passem apenas do estado de beta para o delta? Porque elas estão tão exaustas que o corpo nunca tem a chance de passar por esses estágios saudáveis de mudanças de ondas cerebrais. No estado de beta, seja um beta baixo, beta médio ou alta beta, o mundo externo é onde está a maior parte da nossa atenção. Você está focado no corpo, no ambiente e no tempo. Descobrimos que se dissermos à pessoa para sair desse foco obsessivo sobre tudo o que é físico e material, tudo o que é conhecido, e fizermos o oposto, que é ampliar o foco e se concentrar em nada físico ou material, se concentrar nesse vazio, nesse vácuo, o ato de sentir o nada, de alguma forma faz você parar de analisar e pensar. E ao parar de analisar e pensar, você começa a desacelerar esse neocórtex pensante, que te conecta à realidade tridimensional. As ondas cerebrais começam a desacelerar um pouco mais. Se você fizer isso e ensinar as pessoas a relaxar, o cérebro começa a sair daquela voz interna que está sempre falando, aquela que está sempre tagarelando. Essas funções críticas começam a se acalmar e o cérebro naturalmente começa a ver imagens e quadros mentais. É um estado imaginativo. E agora o mundo interno começa a se tornar mais real do que o mundo externo. E a pessoa começa a pensar em possibilidades, em coisas novas. O cérebro está em um estado de criação, certo? Está em um estado mais criativo. E se você continuar sentindo esse espaço e as pessoas entenderem que esse espaço não é apenas vazio, mas é frequência e energia, e começarem a prestar mais atenção nisso e menos nelas mesmas, elas ultrapassam seu corpo, seu ambiente e o tempo. Elas se tornam ninguém, nenhum ser, nenhuma coisa, em nenhum lugar, em nenhum tempo. Em outras palavras, nenhuma atenção no corpo, nenhuma atenção nas pessoas em suas vidas, nos objetos, no celular, seja o que for. Nenhum lugar em que precisam estar. Elas nem pensam mais no tempo. De repente, ao sentir esse campo invisível de energia unificadora que existe além dos nossos sentidos, esses diferentes compartimentos dos cérebros que estavam subdivididos começam a se sincronizar. E agora, o que se sincroniza no cérebro se conecta no cérebro. E essas diferentes partes do cérebro começam a se unificar em comunidades maiores. E você começa a ver todo o cérebro em uma cascata de ritmos, uma coerência global de ondas alfa. Isso envia um sinal muito ordenado pelo sistema nervoso, que transmite informações coerentes para todas as células e tecidos do corpo. E o corpo retorna à regulação autônoma. E agora vem a parte divertida. Nós desafiamos as pessoas nesses eventos de 7 dias a irem muito além do ponto onde normalmente parariam. E aí é que a mágica acontece. Nós ensinamos como entrar em cada um desses estados. E agora a pessoa pode sustentar o estado alfa por muito tempo. Ela não está tentando, o cérebro simplesmente ressoa de forma ordenada. E a energia no cérebro começa a aumentar. A energia deixa o cérebro pensante e começa a se acumular no cérebro límbico. Agora você está entrando em estados de ondas cerebrais teta. E teta é um estado hipnótico. O objetivo da meditação é ir além da mente analítica. O que separa a mente consciente da mente subconsciente é justamente a mente analítica. Apenas 5% da nossa mente consciente está em ação, enquanto 95% de nós está programado no subconsciente. A única maneira de mudar isso é acessar o sistema operacional. Você não consegue fazer isso no estado de beta, pois você está separado. Então você desacelera as ondas cerebrais e permite que o corpo entre num leve estado de descanso, quase adormecendo, mantendo a pessoa consciente e acordada. Nesse momento, a porta entre a mente consciente e o subconsciente se abre para novas informações, certo? E agora você está em um estado hipnótico e qualquer coisa que você pensar será aceita, acreditada, sem nenhuma análise, pois a mente analítica está suprimida. E é esse pensamento, essa intenção que literalmente programa o sistema nervoso autônomo para criar uma farmácia de químicos que se alinham à intenção que a pessoa está pensando. Agora você está no sistema operacional, em teta. A pessoa pode começar a relaxar no coração. Isso é o que descobrimos. Ensinar uma pessoa a praticar o relaxamento no coração. Quanto mais relaxada ela fica no coração, mais ela sai do estado de sobrevivência. E o coração é o centro criativo. O coração envia uma onda direto para o cérebro e diz ao
ao cérebro que é a hora de criar. E o cérebro então entra num estado de coerência lindo e de alguma forma o coração redefine o ponto de equilíbrio, enquanto o cérebro que abriga aquele trauma emocional que o corpo vem carregando finalmente diz que o evento terminou, a experiência terminou, o trauma acabou e de repente o corpo se liberta do passado. Quando isso acontece, mais energia se move para o coração, mais energia vai para o cérebro e à medida que a pessoa continua fazendo isso, relaxando no coração e entrando no estado de teta, o sistema nervoso autônomo começa a aquecer muito. As luzes estão apagadas no neocórtex pensante, que é aquele que se conecta à realidade tridimensional. Mesmo com os olhos fechados, ouvindo música de fundo, sem comer, sem provar nada, sem se mover, sem um hipnotizador fornecendo informações através dos sentidos, o sistema nervoso está coerente e altamente organizado. Chega um momento em que o sistema nervoso é capaz de captar informações desse campo unificado de energia, que existe além dos nossos sentidos. Quando há uma harmonia, uma ressonância, isso acontece. Vimos isso tantas vezes, o cérebro entra em estados muito elevados de ondas gama coerentes. Não é um pouco de gama, nem muito de gama, é uma quantidade sobrenatural de gama. E a excitação que a pessoa experimenta não é medo, raiva ou dor, é êxtase. A excitação é a pura felicidade. A pessoa está numa conexão com algo realmente grandioso. O sistema nervoso autônomo que agora controla e coordena todos os outros sistemas do corpo, até a nível celular, está emitindo ondas gama muito rápidas e compridas. A frequência é muito alta, o que significa que há muita informação coerente fluindo pelas células, e as células estão sendo elevadas por essa informação ou por essa luz. Muitas vezes, quando isso acontece, ocorre uma transformação biológica instantânea. De repente, o eczema desaparece, o Parkinson desaparece, a cegueira desaparece, o câncer em estágio 4 desaparece. A energia está informando a matéria e à medida que você se aproxima da fonte, esse campo unificado, mais integridade e totalidade são refletidas na pessoa. Biologicamente, o estado de ondas gama está relacionado à supraconsciência, enquanto o estado de delta é associado ao sono profundo. Também existe informação no sangue que reduz em 70% a função mitocondrial das células cancerígenas, regula para baixo o gene do Alzheimer e reduz opiáceos endógenos em 100% das pessoas. Além disso, essas informações causam uma regulação genética de maneiras inacreditáveis, promovendo mudanças dramáticas no microbioma em apenas 7 dias. Há fatores no sangue e informações provenientes desse campo unificado, refletidas como uma totalidade que fazem com que os novos neurônios cresçam. O corpo se torna pró-vida e pró-crescimento, movendo-se de volta para a totalidade. Não buscamos por esses estados apenas por curiosidade, mas porque quando uma pessoa atinge esse momento de sustentação do estado de ondas gama, vemos resultados impressionantes. Quando a pessoa relaxa o coração e o cérebro começa a mudar, observamos um estado lindo, onde para muitas pessoas a onda cerebral delta carrega harmônicos que ressoam em alfa. Alfa, por sua vez, carrega beta, e beta carrega alta beta, que finalmente carrega gama, e gama vai para um estado de gama elevado. Quando o cérebro está nesse estado de ressonância matemática, microgrupos de neurônios começam a formar macrogrupos, e agora eles trocam mais informações em um nível maior de consciência. Imagina que algumas pessoas, como se estivessem aqui conversando, se nós monitorássemos o cérebro delas, estaríamos utilizando no máximo 7% do seu cérebro de cada vez. Porém, nesse estado de alta ordem, observamos 26%, 27%, 28% do cérebro sendo recrutado. Descobrimos uma fórmula para ajudar as pessoas a passar por esses diferentes estágios. E claro, o estado delta é normalmente associado ao sono profundo. No entanto, já não estou mais tão certo disso, pois vemos pessoas realmente despertas no estado delta. Ao alcançar esses estados de ondas gama em meditações avançadas, às vezes elas chegam a centenas de desvios padrão fora do normal, o que pode levar a remissões espontâneas e ao que parecem ser milagres. Isso ocorre porque a pessoa tira completamente a sua atenção de algo e direciona para nenhuma coisa. Nesse ponto, algo lindo pode acontecer com e através da pessoa. Essa experiência é tão extraordinária que nossos instrumentos ainda não conseguem mensurar completamente o que está acontecendo quando esses estados estão centenas de desvios padrões fora da norma. Isso é o que nos faz estar acordados e adormecidos nesse mundo tridimensional. Mas agora, a pessoa está se conectando com frequências em seu sistema nervoso
poderoso que não vem através dos sentidos. Elas são mais rápidas que a velocidade da luz, trazendo mais totalidade, mais ordem. A melatonina não pode mais ser apenas melatonina, ela é apropriada. E a melatonina já é um antioxidante muito poderoso. Agora você vai produzir 2 dos antioxidantes mais poderosos conhecidos pelo homem: anti-câncer, anti-envelhecimento, anti-doenças cardíacas, anti-derrame, anti-doenças neurodegenerativas, anti-inflamatório e antimicrobiano. A melatonina já faz você relaxar e agora você vai criar uma substância derivada da melatonina semelhante a um benzodiazepínico. Você vai relaxar profundamente, especialmente nas áreas de sobrevivência do cérebro. Isso é o que o Valium faz. Ele desliga a amígdala, eliminando o medo, raiva e dor. A melatonina já faz você dormir, mas agora você vai produzir uma molécula que vai fazer o seu corpo hibernar. O seu corpo entra num estado de êxtase, sem desejo sexual, sem apetite, sem preocupações com o ambiente. Os primeiros 3 centros do corpo desligam e agora você vai perceber que tem um corpo permitindo que você acorde em outro. Você vai deixar esse corpo ali e despertar em outro lugar. Você precisa estar nesse estado, um estado de êxtase. É o mesmo químico encontrado em uma enguia elétrica. Quando a enguia descarrega a energia, ela está descarregando energia de dentro do seu sistema nervoso. E essa descarga de energia cria altas amplitudes. As altas amplitudes que vemos no estado gama, suspeitamos que estejam relacionadas ao mesmo neurotransmissor encontrado na enguia elétrica. A melatonina já faz você sonhar, mas agora você vai obter um derivado chamado dimetiltriptamina. Isso pode causar sonhos e abrir o cérebro para informações e reinos além do espaço e do tempo. Isso é realmente incrível, porque a pessoa tem uma experiência sensorial muito intensa, maior do que qualquer experiência que ela já teve em seu mundo tridimensional. Ela está mais consciente, onde quer que ela esteja, do que jamais ela esteve na sua vida. E essa experiência sensorial intensa reorganiza o circuito do cérebro, porque é isso que a experiência faz. A sensação que acompanha essa experiência é muito elétrica, porque você está se conectando com a energia. E essa energia é traduzida através do sistema nervoso em um estado de alta gama. E cada átomo do seu corpo está oscilando com a informação. Assim, a pessoa está em uma experiência interna muito profunda, que de alguma forma arranca o cérebro do corpo do passado. Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. A probabilidade de vermos as coisas como elas realmente são é muito baixa. De repente, a pessoa tem uma interação com informações que existem além dos nossos sentidos e ela recebe um upgrade. E de alguma forma ela volta e está num novo corpo. Como se dissesse: meu Deus, eu estou em uma experiência de realidade virtual e agora meu personagem tem algo novo. Estou curado. De alguma forma ela não recebeu o upgrade de dentro da experiência da realidade virtual, mas sim da interação com a energia e a frequência. Ela tirou o headset da realidade virtual. Assim, ela volta para uma vida totalmente nova e a vida não parece a mesma. O circuito no cérebro agora faz com que o espectro do que ela percebe se amplie, porque o cérebro não estava conectado para ver aquilo antes. Agora a pessoa começa a ver mais coisas do que os outros 99,99999% da realidade. A emoção que acompanha essa experiência faz com que a pessoa se lembre dela. E qual é essa emoção? Nós vimos isso. É um amor cada vez maior. Se observarmos as pessoas que usaram os monitores de variabilidade de frequência cardíaca após o evento, você esperaria que, ao voltarem para suas vidas, essa energia se estabilizasse. Mas por dias e dias depois, você vê essa energia crescendo a partir da experiência que permanece por um tempo. E qual é a vantagem disso? Quando o seu cérebro está aberto, você é uma nova consciência. De alguma forma, sua interação com aquele campo invisível de energia faz com que você se torne ele. E ele se torna você. Não sei como descrever isso de outra maneira. Então, você está mais consciente na realidade tridimensional. Eu experimentei isso. Vi pessoas no evento que experimentaram isso e acessaram uma realidade interna que é inerente e inefável. É por isso que Koan Zen e escritos poéticos taoístas parecem explorar profundamente a natureza das coisas, porque a experiência em si está além da capacidade da linguagem. A experiência é como comparar ler um cardápio ou comer uma refeição. É uma realidade completamente diferente. Eu estou curioso, por que filosoficamente, existencialmente, acessar o nada criaria mais coerência? Porque se você estudar qualquer religião asiática, muitas delas falam extensivamente sobre o nada. Esse nada
não era vazio, ele era rico em algo, mas você não podia ver, certo? Então, para quem é materialista, isso pode ser descartado, mas para quem está pensando, ok, se existe um campo invisível de energia unificadora que organiza tudo que é físico e material, que mantém tudo dessa sala junto, e nós, de alguma forma, estamos sentados nessas cadeiras, sem nenhum esforço, certo? Há um campo invisível de inteligência, uma mente universal que está ciente de tudo, ok? Então, de todos, de cada pessoa, de cada lugar, de cada momento, e essa fonte de tudo que é físico e material transcende tudo que é físico e material. Então, retire tudo isso que é físico e material. Tire o seu corpo, tire todos os corpos, tire todas as pessoas, tire todos os objetos, todas as coisas, todos os lugares, tire a Terra, tire a Lua, a luz da Terra, todos os outros planetas e luas desses planetas. Tire o Sol, tire a luz do Sol, as estrelas, tire tudo que é material e conhecido no universo. Elimine tudo o que resta. E eliminando tudo, o que resta, 99,99999% do átomo é nada. Esse vazio, esse vácuo é informação. E a informação só pode ser atravessada por meio de frequência. Você não pode experimentar o campo quântico com os seus sentidos, porque ele existe além dos seus sentidos. Então, quando eu abro minha consciência para o nada, onde eu coloco minha atenção é onde eu coloco a minha energia. E eu estou prestando mais atenção a esse campo unificado e a menos em mim como um indivíduo separado. Abandone a identidade, abandone o personagem. Vá além do seu passado, além do seu futuro previsível. Pare de tentar antecipar, de tentar esperar. Acalme o seu corpo de seus hábitos e emoções e treine-o a relaxar no desconhecido, o que normalmente é um lugar perigoso e assustador. Abaixe o volume da emoção. Tire toda a sua atenção de todas as coisas das quais você depende na sua vida. E ao passar para o campo quântico, você precisa entrar como uma pura consciência, consciente de nada além de você, como pura consciência. E quando as pessoas começam a praticar isso, em uma semana elas ficam muito boas nisso. Eu quero dizer, realmente boas. Nós olhamos as varreduras cerebrais das pessoas e a maioria delas que estão sendo escaneadas estão tendo esses momentos. E coletivamente você vai criar esse tipo de campo para as pessoas. E nós somos capazes de prever isso, de replicar isso e de induzir isso. Então fazer as pessoas permanecerem no vácuo ou no vazio, sem nome, sem sua profissão, sem um namorado ou namorada, sem uma dieta, sem um rosto, sem ser pai ou filho, apenas permanecer como pura consciência, é tão revigorante. Pense nisso. Nossos sentidos nos conectam à realidade tridimensional. Como você vai reiniciar o seu cérebro se quer fazer isso a partir da realidade tridimensional? Você tem que tirar sua atenção de tudo que é tridimensional. Então agora, tire a sua visão, tire a sua audição, tire o olfato, seu paladar, seu tato. Se você ainda estivesse vivo e não estivesse sentidos, você estaria ciente de nada, nada além de você. Você seria pura consciência, consciente do que quer que você queira. Esse campo invisível de energia que as pessoas acessam, que nós chamamos de ir além de si mesmas, é o agora. O momento presente, o generoso momento presente. Eu trabalhei durante anos para levar as pessoas a este ponto. E agora, quando elas cruzam essa ponte e entram naquele vácuo de energia, aquele vazio, pura consciência, puro amor, todos os potenciais, a fonte, ponto zero, elas sentem o universo em suas mentes. E tudo neste mundo estará em você. Seja lá como você queira chamar, inteligência amorosa, amor inteligente, ou o que quer que seja, é a mente universal. Se elas entenderem o que estão fazendo e por que estão fazendo como pura consciência ali, podem criar uma perturbação no campo. E é o campo que cria a matéria. Se puderem mudar a informação no campo, será que poderia então mudar a experiência delas na realidade tridimensional? Quanto mais perto elas estiverem dessa pura consciência, menor será a separação. Quanto menor a separação, menos tempo deve levar para que isso se manifeste na realidade tridimensional. Este é o experimento, certo? Então, chegar a esse ponto significa ir contra milhares e milhares de anos de gerações de programação e sobrevivência. Porque quando você está em modo sobrevivência, toda a sua atenção está no seu corpo, no seu ambiente e no seu tempo.
E mudar significa ser maior que o seu corpo, ser maior que o seu ambiente, ser maior do que o tempo. O que significa que quando estamos sob estresse e em modo de sobrevivência, não é o momento para mudar. Na verdade, é muito difícil mudar quando você está vivendo na sobrevivência. É hora de correr, lutar e se esconder, confiando em seus instintos primitivos. Ao contrário, você seria devorado. Então, temos que abandonar muitas coisas que fizemos a vida toda para conseguir o que queremos, para que algo maior possa ocorrer, porque o mundo muda nesse reino chamado tempo e espaço. Não podemos agir pensando que somos apenas um corpo ali, porque não somos. Aprender a se render a esse processo requer prática. É um processo contínuo. Sim, é a disposição de morrer para quem fomos. A glândula pineal é como um pequeno receptor de rádio que fica no topo do seu cérebro límbico. É o acesso do sistema nervoso autônomo, aquele sistema automático. E está cheia de cristais muito densos que são empilhados um em cima do outro e tem realmente 6 lados. Ela está localizada na parte de trás do terceiro ventrículo, na direção do topo da cabeça. Há um fluido no corpo que está dentro do cérebro e da coluna espinhal, envolvido por um tecido conjuntivo muito denso chamado dura mater. Esse fluido banha o sistema nervoso central. Ele cria flutuabilidade, transmite nutrientes e neuropeptídeos. Ele tem um papel neuroprotetor que, em caso de trauma, pode se movimentar por ali. Além disso, devido à sua composição, ele melhora as cargas elétricas, facilitando a condutividade do sistema nervoso. Existe um mecanismo muito natural na nossa biologia. Quando inspiramos, as suturas da coluna espinhal e o crânio se abrem e o osso sacro flexiona para trás, fazendo com que o fluido desça. Quando expiramos, o sacro flexiona para frente e as suturas do crânio se fecham, diminuindo o volume. Ao empurrar levemente o osso sacro para frente enquanto respiramos, isso propaga uma onda que empurra o fluido para cima. Começa na base da coluna e esse movimento do osso sacro vai até o cérebro. Nós fazemos uma respiração específica utilizando os músculos intrínsecos para soprar o ar para fora e depois seguimos a respiração desde o períneo, puxando a força vital até a força criativa. E para coordenar o movimento dos músculos, em vez de liberar energia, praticar puxar a energia para cima com a respiração, seguindo até o abdômen inferior, travando o umbigo para baixo, continuando a respiração até o estômago, travando o core. E se você fizer isso 1, 2, 3, abaixe os ombros, levante o peito, alinhe a coluna e o fluido começa a acelerar e aumentar a pressão ali. Sinta isso. Faça esse fluido começar a se mover e acelerar. Você vai começar a criar um campo assim. À medida que o campo começa a se mover e o sistema nervoso simpático vai ligar, direcionando essa energia diretamente para o cérebro. Você sinaliza sua respiração lá em cima. Você a termina no sexto centro, mantendo sua atenção ali. E há uma maneira de praticar a compressão dessa estrutura de forma correta, que começa a exercer um estresse mecânico sobre esses cristais. O estresse mecânico sobre esses cristais começa a criar uma polarização entre os pontos das extremidades opostas, como se fossem diamantes, certo? Quando os materiais se tornam polarizados assim, eles começam a produzir um campo eletromagnético externo e dizem que esse campo é reversível. Assim, ao comprimir os cristais, de repente eles brilham e você começa a gerar uma carga ali. Eles começam a se separar um dos outros e agora você tem uma espécie de cristais emitindo um campo eletromagnético externo. O campo se expande, mas os cristais têm limitações físicas. Não pode se esticar mais. E quando isso acontece, o campo se inverte e comprime os cristais novamente. De repente, você tem um pequeno receptor de rádio que pode captar frequências que estão em alinhamento exato com essas ondas. Então, você tem energia se movendo para o cérebro e para toda a mente. E se toda a mente está no seu corpo e todas as emoções estão armazenadas no seu corpo, então quando o sistema nervoso simpático é ativado, ele leva toda aquela energia de forma de emoções e libera de volta para o cérebro. O portal do tronco cerebral se abre e a energia se move diretamente para o cérebro límbico, o acesso do sistema nervoso autônomo. O cérebro entra nesses estados elevados de gama. Agora, quando a glândula pineal é eletricamente ativada e carregada, você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa lá embaixo. Então, o corpo se torna um ímã e a intensidade da ativação desses cristais naturalmente vai atrair essas moléculas carregadas para ele. Agora você tem um tubo de prana movendo
uma quantidade enorme de energia e a pessoa está ligada. Quando isso ocorre e o cérebro entra nesse estado elevado, essas luzes do pensamento, da personalidade diminuem. Você está em teta. A anestesia causada pela energia movendo-se para o cérebro faz com que você pare de analisar e de pensar, certo? Essa anestesia que ocorre faz com que, de repente, o cérebro límbico seja ativado. E agora, se o sistema nervoso estiver coerente, a antena que fica logo no topo pode captar informações. Não é possível captar informações se houver incoerência. Não há ordem, não há lógica. Faça a pessoa ficar coerente e, de repente, o receptor de rádio pode começar a captar informações e traduzir. Descobrimos em nossas ressonâncias magnéticas funcionais que quando o modo padrão do cérebro é desligado, o que significa que a pessoa não está tentando prever o futuro, não está tentando antecipar nada, está completamente no momento presente, quando esse sistema é ligado, é quando o inesperado acontece. Quando existe ordem no cérebro, essa ordem no cérebro está diretamente relacionada à experiência mística. E não sou eu que estou dizendo isso, é o que as varreduras cerebrais mostram, é o que os dados realmente dizem. Agora eles não conseguem fazer o cérebro agir assim por vontade própria. De alguma forma, isso está acontecendo com eles. Acho que o maior aprendizado para mim, sem dúvida, foi perceber que aquele amor não vinha de ninguém ou de nada lá fora. Então você para de procurar por ele lá fora. Ele veio da minha própria jornada interna, sabe? E acho que é esse momento que os nossos valores mudam muito. Acho que quando olhamos para as pessoas que vêm ao nosso trabalho, seja em busca de saúde, riqueza, relacionamentos, experiências místicas, novas carreiras, o que for, elas estão realmente buscando a totalidade. É isso que elas realmente buscam. Então, a meditação da glândula pineal, por si só, você precisa entender o que está fazendo e por que está fazendo. Assim, você pode fazer a meditação com a intenção de se manter presente e atribuir significado. É o ato de entender o que e o porquê que ativa o córtex pré-frontal para o resultado desejado. Existem áreas específicas do cérebro que refletem quando a pessoa tem um desses momentos transcendentes. Áreas muito específicas do cérebro que indicam que a pessoa está criando uma memória de longo prazo e a emoção associada a isso é o amor e a alegria. Assim sabemos que de forma alguma a pessoa está em algum tipo de problema, porque o neurocientista, ao ver esse tipo de varredura cerebral, quase sempre pensa que a pessoa está tendo uma convulsão, mas na verdade a pessoa está tendo uma conexão, um grande momento. Obviamente ainda existe um gap entre o que a ciência pode explicar ou medir e as experiências espirituais e intrínsecas que podemos descrever. E eu só estou curioso sobre como você corajosamente tenta fechar essa lacuna e compartilhar experiências que você sabe que são ridicularizadas se ainda não forem completamente comprovadas no mundo científico. Sim, é muito simples. Eu não me importo. Eu realmente não me importo. E me entenda, eu não digo isso de maneira arrogante, mas sei que, de algum modo, estamos ajudando as pessoas. E se eu ouvisse as críticas e os ataques que recebi para me desencorajar a fazer isso, então eu provavelmente não mereceria estar fazendo. Quer dizer, a coisa mais legal sobre a ciência e a investigação é que você não pode mais chamar isso de pseudociência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que isso não é para todo mundo. Eu amo a medicina, eu amo os avanços da medicina, eu amo a farmacologia e como ela ajudou tantas pessoas, incluindo eu mesmo, sabe? Então, eu não estou dizendo para as pessoas largarem seus antidepressivos amanhã. Eu estou dizendo que há uma capacidade inata do corpo de se curar. Não sou eu quem está dizendo essas coisas. É a ciência que está dizendo, são as pesquisas que estão dizendo. Então, não podemos mais chamar isso de pseudociência. Nós somos capazes de reproduzir os resultados, o que significa que é realmente científico. E a ideia de que pessoas podem entender que têm um papel ativo na sua própria saúde ou as suas próprias vidas é uma responsabilidade enorme e uma liberdade enorme. Portanto, não estou nem um pouco preocupado com isso, porque as conversas que eu estou tendo com os médicos, pesquisadores e clínicos agora são muito diferentes das conversas que eu estava tendo há apenas 2 anos. Porque o cientista na pessoa que vê alguém com câncer em estágio 4 entrando em remissão vai dizer: ah, besteira, isso acontece o tempo todo. Mas o ser humano dentro dele muitas vezes pensa: se isso aconteceu, como aconteceu? E foi o que me colocou nessa jornada. Como essa pessoa saiu de uma cadeira de rodas? Eu vi ela sair de uma cadeira de rodas em tempo real, tipo, o que aconteceu ali? Então isso gera uma conversa maior. E eu não quero discutir com ninguém. Não estou dizendo que as pessoas não devem fazer os tratamentos convencionais. Estou
dizendo que o sistema nervoso do corpo humano tem a capacidade de fabricar uma farmácia de substâncias químicas que funcionam tão bem ou melhor do que qualquer medicamento. Isso é o que os dados mostram. Então, se sabemos que isso é o caso, seria realmente prudente entender: se eu estou fora da homeostase, me diga o que eu preciso fazer para voltar à homeostase. Assim, tendo energia para crescimento e reparo, tendo energia para projetos de longo prazo. Há 2 meses eu estava sentado à mesa com 15 dos nossos cientistas, olhando os dados, e tínhamos algumas pessoas novas ali. Mas esses são cientistas altamente renomados, de Harvard, Stanford e de várias instituições. Estávamos analisando os detalhes da pesquisa e o novo neurocientista estava meio quieto. Uma das maiores especialistas em microbioma da UC San Diego, uma cientista brilhante, estava mostrando a todos os efeitos probióticos do microbioma e as mudanças dramáticas que estavam ocorrendo em 7 dias. Sem dieta, sem probióticos, sem cortar açúcar, sem eliminar álcool, sem jejum intermitente, nada. Nada mostra esse tipo de mudança em 7 dias. E ela estava exibindo os gráficos e nós os estávamos analisando, e ali estavam todos os crescimentos de micróbios anti-câncer, anti-inflamatórios, realmente saudáveis. O neurocientista deu uma pausa e disse: com licença, como assim? Você está brincando? Mas ela olhou para as evidências e como ela poderia negar? Não dá para negar, porque é o que os dados mostram. Então, os cientistas que têm interesse nessa área, e a propósito, nossos cientistas eram muito céticos quando começaram, eles chamam isso de medicina e fazem o trabalho e dizem que é a melhor medicina. Eles continuam a fazer, não para serem espirituais, mas porque entendem o valor prático por trás disso. Você olha os dados e vê acontecer em 7 dias, e muitos cientistas caem da cadeira e dizem: 7 dias? Como essas mudanças dramáticas acontecem? 77% da população, cada uma com genótipos diferentes, genes que produzem proteínas. 77% do grupo estão expressando os mesmos genes e produzindo as mesmas proteínas. Isso é mais do que 3 em cada 4 pessoas. Há uma consciência emergente e a biologia genética delas está evoluindo junta em 7 dias. Os cientistas que têm esse entendimento, ao verem isso, ficam impressionados. Agora temos ótimos convites para aprofundar mais. Mas eu digo que tenho a única resposta? Não. Eu digo: uau, descobrimos algo realmente incrível. Não influenciamos nenhum dos nossos estudos. Coletamos sangue, fazemos varreduras cerebrais, coletamos dados, não tentamos manipular nada, apenas medimos tudo. Você viu os dados. Eu adoro quando vejo alguns cientistas repetindo o mesmo estudo 3, 4 vezes seguidas. Eles realmente pensam que vão obter um resultado diferente. Mas quando obtêm um novo resultado diferente do que esperavam e estão repetindo o estudo 4 vezes, sei que estão mudando suas crenças naquele momento. Sei que estão descobrindo algo novo. Um compartilhamento realmente fascinante que vocês fizeram com alguns dos cientistas foi sobre medidores regulando a proteína Serpent A5, apenas com a intenção. Isso foi muito interessante. É um estudo incrível porque, quero dizer, quando você coloca o cérebro e o corpo no estado certo e abre a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente e faz com que a pessoa relaxe e fique acordada, entre mundos, consciente e subconsciente, se ela tiver a intenção de sinalizar um gene para produzir uma proteína, essa intenção é traduzida como química, na forma de informação química. Isso é o que a intenção é, o reflexo da informação quimicamente. E 100% das pessoas, 100% delas que tiveram a intenção de regular a proteína Serpent A5 fizeram isso. Isso leva à questão: se os genes produzem proteínas, qual proteína você não poderia produzir? Colágeno, elastina, actina, miosina, enzimas, hormônios. Ficamos coçando a cabeça e pensando: uau, é realmente óbvio. Sem conhecer a estrutura molecular da Serpent A5, sem saber a estrutura molecular ou a expressão gênica, a intenção de alguma forma alcança o sistema nervoso autônomo e fabrica uma farmácia de substâncias químicas iguais àquela intenção. As possibilidades são infinitas se você conseguir colocar a pessoa no estado certo. Houve um estudo realizado por um pesquisador francês e o que ele fez foi construir uma arena e um gerador de eventos aleatórios. O gerador de eventos aleatórios era programado para girar aleatoriamente para a esquerda ou para a direita, como 0 ou 1. Ele vai girar para a direita ou para a esquerda, mas não será uma sequência previsível. Ele vai fazer isso de forma aleatória, e quanto mais você faz isso, como cara-coroa, mais você atinge 50%. Então ele coloca o gerador de eventos aleatórios dentro da arena, e como esperado, ele vai cobrir praticamente todo o espaço. Depois ele choca os pintinhos, eles identificam o robô como se fosse a mãe deles. Então ele coloca os pintinhos em uma gaiola fora da arena, liga o gerador de eventos aleatórios, e a intenção, o amor e a emoção que os pintinhos sentiam pela mãe fizeram o gerador de eventos aleatórios girar 100% do tempo na direção dos pintinhos.
Agora esses pintinhos, com cérebros e corações minúsculos de alguma forma, exerceram algum tipo de influência sobre uma máquina programada para se comportar de uma forma mais ordenada e menos aleatória. No nosso trabalho, dizemos apenas para simplificar que tudo está vibrando. Seus pensamentos são elétricos, seus sentimentos e as emoções do coração são magnéticos. Então, se você conseguir que o cérebro fique coerente, poderá enviar um sinal muito claro de como um sinal elétrico. Você pode enviar uma carga elétrica para o campo. Se você ativar o coração e sentir a emoção antes que o evento aconteça, o coração gera um campo magnético. Isso pode ser medido. Quanto mais coerente o coração, mais forte é o campo magnético. E é isso que atrai a experiência para nós. No nosso trabalho, combinamos uma intenção clara com uma emoção elevada, um cérebro coerente com um coração coerente para criar um sinal de Wi-Fi. E se houver uma correspondência vibracional entre algo no campo quântico, ou seja, uma possibilidade, uma frequência, uma informação, e a sua energia? E se for o campo que cria a matéria, é possível, quando há uma correspondência vibracional, atrair essa experiência para você sem precisar fazer nada? Usamos isso como uma ferramenta de ensino, para que as pessoas possam ver e dizer: meu Deus, se o pintinho pode fazer isso, eu com certeza posso também. E as pessoas fazem isso o tempo todo. O outro ponto é que usamos geradores de eventos aleatórios durante nossas curas de coerência. E os aparelhos são como caras e coroas sofisticadas. E as máquinas jogam uma moeda cerca de 1000 vezes por segundo. Quando não há ninguém na sala, você vê o padrão cara-coroa, mas fica praticamente 50%, certo? Quando fazemos nossas curas de coerência presencial, onde estamos mudando a informação do campo de uma pessoa que está ali, com algum tipo de problema de saúde, com 2000 pessoas no grupo, e cerca de 6 a 8 pessoas focando a sua atenção e energia naquele indivíduo com um cérebro coerente, um coração coerente, mudamos a informação do campo deles, o que pode mudar o destino da matéria. Reunimos uma rede coletiva de observadores com coerência cerebral e cardíaca, com um único objetivo: dar vida à vida de outra pessoa, amar outra pessoa até trazê-la de volta à vida. Algo acontece e você não consegue deixar de abrir seu coração. Então, quando fazemos essas curas de coerência, os gráficos são insanos. De alguma forma, uma rede coletiva de observadores com coerência no cérebro e coração faz com que uma máquina, que foi programada para operar aleatoriamente entre 0 e 1, se comporte de maneira mais ordenada. E isso acontece quase 100% das vezes quando fazemos essas curas de coerência. Então, fizemos mais estudos, onde colocamos várias dessas máquinas na sala, isolamos uma delas em uma gaiola que é basicamente feita de níquel e cobre, principalmente cobre, mas também níquel. Esses são metais pesados que isolam frequências eletromagnéticas. Quando envolvemos uma máquina com cobre e níquel, todas as outras se comportaram da mesma forma, muito ordenada, exceto a que estava isolada. Agora sabemos em algum nível que o metal de alguma forma isolou algum tipo de energia eletromagnética. O coração é o campo magnético e o cérebro é o sinal elétrico do campo. Estávamos olhando esses dados com um cardiologista de Harvard e havia uma medição fascinante, onde todas essas pessoas estavam usando monitores de variabilidade de frequência cardíaca e no início da cura de coerência todos estavam com o coração coerente. Então você vê uma queda dramática durante uma das curas de coerência, onde o coração se torna incoerente. E ele disse: alguém pode me explicar por que isso só acontece durante as curas de coerência e nunca em nenhuma outra meditação? É porque naquele momento há uma excitação e o momento em que todo o coletivo está com o sistema nervoso simpático ativado, movendo enormes quantidades de energia, muita energia para o cérebro. E o que acontece depois é realmente insano. Depois dessa cura de coerência, a energia e a coerência do coração aumentam por semanas. Ou seja, elas não estão tentando sentir amor, elas sentem amor. E a próxima pergunta seria: por que você pararia de fazer isso? É muito melhor do que o jogo de futebol, é muito melhor do que uma tarde de compras. E você está ajudando as pessoas a se curarem e mudarem. Temos histórias inacreditáveis de pessoas com câncer em estágio 4, cegueira, surdez, lesões da medula espinhal, distrofia muscular e todo tipo de condição maluca, onde as pessoas de alguma forma são renovadas pelo coletivo. Essas curas de coerência em grupo são tão fascinantes para mim e foi tão maravilhoso fazer parte delas. Eu senti de verdade que o amor que damos é um amor que recebemos, porque é quem somos em verdadeira essência. Pelo menos é isso que eu sinto. E agora temos grupos de pessoas que fazem curas de coerência à distância, onde a pessoa nem está na sala. Há 60 pessoas focando na foto da pessoa. Fizemos um estudo com transtorno de estresse pós-traumático, um estudo placebo triplo cego, onde usamos fotos falsas e o grupo não sabia quem eles estavam curando ou quem era o verdadeiro curador. E de qualquer forma, no final do estudo, após uma intervenção de 6 semanas, 9 em cada 10 pessoas diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático não tinham mais o transtorno. Isso funciona melhor do que qualquer medicamento, qualquer tratamento. Estamos agora trabalhando com crianças autistas
artistas e uau, as mudanças que estão ocorrendo são incríveis. Estamos muito empolgados. Estamos fazendo um estudo sobre câncer agora. E Dr. Joy, eu acho também que ao voltar para casa, a chave importante é a continuidade da prática, certo? Porque se você tem uma experiência iluminadora e depois volta para um ambiente que reforça sua antiga personalidade, isso o leva de volta àquela realidade do seu antigo eu. Sim, e acontece de maneira fluida. Eu quero que seja um experimento, André. Eu nunca uso a palavra disciplina. Não é sobre disciplina. Eu quero que seja um experimento para as pessoas. Se a vítima é alguém que está permitindo que seu ambiente externo, uma pessoa, uma circunstância, uma condição, se ela está permitindo que isso tudo a afete e controle literalmente o que ela pensa e o que ela sente, então você se pergunta, por que você está chateado hoje? E ela responde, estou chateado por causa dessa pessoa. E o que você está dizendo é que essa pessoa está realmente influenciando e controlando seus sentimentos e pensamentos, e o que então nos faz ser vítimas do ambiente. Não é um julgamento, é apenas como chamamos isso. O desejo que eu tenho é ver que você consegue mudar a maneira como você pensa e sente com um cérebro e o coração coerente e ver se consegue produzir essas sincronicidades, para que você acredite mais que é o criador da sua vida e menos a vítima dele. O experimento é, eu sou o criador da minha vida? Eu acredito nisso? Agora, se você acredita, então significa que você precisa levantar e criar, porque se você não está sendo definido por uma visão do futuro, ficará preso às memórias do seu passado e será previsível a sua vida, super previsível. Então leva um tempo, prática e uma constante revisão do modelo e entender o que você está fazendo. É muito mais fácil esquecer essa informação do que lembrá-la. O experimento é, ok, eu vou fazer isso por 2 semanas e ver se eu sou um criador. Vamos ver se eu começo a ter essas sincronicidades. E eu não estou só falando de um lugar para estacionar, porque tem algumas pessoas que dizem, eu sou muito bom para criar vagas de estacionamento. Meu colega de faculdade, em que eu pensei, literalmente me ligou. Ok, você aceita isso, mas por que você não consegue aceitar que poderia criar algo ainda maior? Então, o processo criativo é um investimento no seu futuro. E se você não está acordando de manhã sendo um criador, provavelmente você será uma vítima na sua vida, certo? Como acreditar mais nesse futuro do que no seu passado? Você precisa abrir seu coração e a emoção que você sente o conecta nesse futuro, certo? Você não pode acreditar nesse futuro se estiver sentindo a emoção do passado, porque senão você vai acreditar mais no passado. Então, as pessoas que fazem o trabalho e se curam, algumas delas que fazem meditações 3 vezes ao dia, me dizem nos bastidores, por que você faz isso? E elas dizem, bem, porque eu comecei a duvidar de novo. Comecei a duvidar que poderia fazer isso, e então eu tive que sentar e fazer de novo. E elas se levantam acreditando. Então eles precisavam levantar acreditando mais no futuro do que no passado. Algumas pessoas se levantam de suas meditações acreditando mais no passado do que no futuro. Isso significa que elas não superaram a si mesmas. A segunda coisa que eu achei fascinante é que quando eu entrevisto pessoas que realmente mudam, e a quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias, os testes com medicamentos, as dietas, o glúten, o veganismo, o orgânico, o que quer que seja não funcionou, nada muda em nossa vida até que nós mudemos. Eles fazem suas meditações não para se curar, mas para mudar. Eles pensaram, se eu mudar, então eu vou me curar. Agora isso é um jogo totalmente diferente, porque agora você saiu das arquibancadas e entrou em campo e precisa observar suas respostas com os olhos abertos para tudo e todos. Uma hora de meditação onde você se sente coerente em bem, mas contra 16 horas do seu dia, onde você está inseguro, competitivo, frustrado, nervoso, ansioso, nenhuma dieta, programa de exercícios, suplementos ou mágica vai mantê-lo em forma. Quero dizer, em homeostase, se você está emocionalmente fora do equilíbrio o tempo todo. Então as pessoas ficam muito prudentes nesse trabalho, porque percebem que precisam continuar mudando e querem continuar se curando. E é aí que se torna mais envolvente para a pessoa acreditar em si mesma. E acho que quando você acredita em si mesmo, está acreditando em uma nova possibilidade. E quando você acredita em uma nova possibilidade, precisa acreditar em si mesmo. Então, levantar-se todos os dias e superar aquela vontade de dizer, estou cansado, não estou com vontade, faço isso mais tarde, não sou muito bom nisso, não sei o que estou fazendo. E todas essas coisas que as pessoas usam para se desencorajar. Então, a descrença em si mesma se torna um hábito. Isso é o que trabalhamos em um evento de 7 dias. Você continua aparecendo por você, continua se superando, indo além do último obstáculo, indo para o próximo, e continua, e continua, e continua. Mais cedo ou mais tarde você vai se sentir realmente merecedor do futuro que está criando. Você colocou o seu tempo nisso, e não de uma forma arrogante ou com um senso de superioridade. Não assim, mas de um jeito de, ei,
Eu sei que vai acontecer. E eu acho que o universo só nos dá o que acreditamos que somos dignos de receber. Então, aparecer por si mesmo se torna um novo hábito, em vez de desistir de si mesmo. Então, o fator diferenciador é que a pessoa que vê o que está à sua frente como um desafio fortalece sua resposta. A pessoa que vê como um problema, na verdade, tem uma resposta ao ambiente que enfraquece seu organismo. Então, os problemas que enfrentamos na vida estão lá porque criamos a partir de um certo nível de consciência ou inconsciência. E ao não mudarmos conscientemente ao longo do tempo, acabamos aceitando esses problemas até que eles se tornem realmente grandes, certo? Não podemos resolver esses problemas com o mesmo nível de consciência. Precisamos ir a um nível mais elevado de consciência. Isso significa que se você continuar pensando da mesma forma sobre o problema e sentindo da mesma maneira sobre ele, como seus pensamentos e sentimentos criam um campo energético, a sua energia permanece a mesma. E nada muda em sua vida até que você mude sua energia. E quando você muda sua energia, você muda sua vida. Então, se você for enfrentar esse problema com o mesmo estado mental e a mesma resposta emocional, nada vai mudar. Se a minha emoção está me fazendo colocar mais atenção no problema, é bem possível que seja a pessoa que está mantendo o problema igual. Agora, essa não é uma coisa fácil de admitir. Então, eu reajo à minha vida? Absolutamente. Mas a questão é, por quanto tempo você vai reagir? Essa é a verdadeira questão, certo? Se você continuar reagindo por muito tempo, vai se tornar inconsciente. Acho que é valioso aprender a autorregular-se para não voltar ao mesmo estado de consciência coletiva que todos estão sentindo e pensando. Acho que é muito bom mudar o seu estado emocional e aprender a encurtar o período de reação emocional. A autorregulação é uma ótima maneira de fazer isso. E também acho que reservar um tempo para pedir respostas e sintonizar-se com uma possibilidade que você ainda não pensou é super poderoso. Colocar sua atenção em uma realidade onde o problema não existe. Chamamos isso de mudar de caixa. Eu uso essa meditação específica o tempo todo, porque tem a ver com uma possibilidade de campo quântico onde o problema não existe, certo? Então, eu trabalho em regular os estados emocionais. Às vezes acho muito valioso obter informações. Alguém, em algum lugar, em algum momento, teve que enfrentar algo semelhante. O que essa pessoa fez para superar isso? Então, a informação é uma ótima maneira de conseguir modelos de entendimento e dar uma direção. Certo, tenho essa informação. Ok, nessa situação eu vou tentar isso. E você meio que revisa isso na sua mente. Isso é instalar um hardware, certo? Se o meu colega do trabalho vai dizer algo que me incomoda, você deve ensaiar como você quer se comportar. Sim. O que o amor faria? Sim, como seria? Sim, o que o amor faria hoje? Como eu poderia estar com ele e ver que ele está apenas em dor? Como eu poderia simplesmente não reagir da maneira que ele espera que todos reajam? Vou reagir de forma diferente. Eu vou amá-lo naquele momento. E você terá que praticar isso algumas vezes na sua mente, certo? Então, o ato de fechar os olhos e ensaiar mentalmente o que você está fazendo, se você estiver realmente presente, o cérebro não vai saber a diferença entre a experiência real e o que você está imaginando. O cérebro vai parecer como se você já tivesse feito isso. Agora, se você está preparando o cérebro, está instalando o hardware para usar quando você estiver com esse colega de trabalho. Então, a sua resposta, ao se comportar de acordo com a sua intenção, produz uma nova experiência. E a nova experiência deve produzir uma nova emoção. E em vez de sentir ressentimento e julgamento, o produto final é que você sente mais amor por ele. E você pensa, oh meu Deus, eu entendo totalmente. E algo muda como resultado disso. Isso é tão legal. E eu não sei se há um fim para isso. O processo de ensaio é pegar o conhecimento filosófico, teórico e a informação e pensar em como você vai aplicá-lo, como vai personalizá-lo, como você vai usá-lo, como vai iniciar esse conhecimento para que possa ter uma experiência. E a experiência, então, produz a emoção. E agora, quando sentimos a emoção, estamos ensinando quimicamente ao nosso corpo a entender o que a nossa mente entendeu intelectualmente. Em outras palavras, a informação não está mais apenas na mente, agora a informação está no corpo, certo? E sinto que, à medida que você se conecta com esse nada, essa experiência de vazio, quanto mais você se depara com desafios no mundo das coisas, menos você sente aversão, apego ou necessidade de controle. Acho que isso acontece porque para alcançar esse nada, você precisa ir além do seu corpo emocional, certo? Se você continua abaixando o volume dessa emoção, continua trabalhando, como por exemplo com a impaciência, então o seu corpo começa a se agitar e você fica lidando com isso por um tempo, quando finalmente você acalma o seu corpo e ele se ajusta. Sabe, a parte mais difícil de qualquer guerra é a última batalha. Então ele joga tudo contra você e você responde: desculpa,
desculpa, mas eu vou ficar aqui até isso acabar. Então, quando você finalmente se liberta desse lugar, faz total sentido que isso não esteja mais em você. Então, você sai para o mundo e a sua resposta é como se você visse uma parte de si mesmo que costumava ser outra pessoa, mas você já não é mais. E você só sente compaixão por ela. Porque vê, oh meu Deus, essa pessoa está sofrendo. Oh meu Deus, essa pessoa está com medo. Eu sei disso, porque eu costumava ser assim. E não é como se você resistisse ou julgasse essa pessoa. É mais como, eu entendo, eu te entendo. Então, qual é o valor disso? Acho que os neurônios do espelho entram em ação. Todo mundo quer se comportar de uma maneira melhor. Algumas pessoas sabem o que querem mudar e por que querem mudar, mas não sabem como mudar. Passamos muitos anos, desde 2011, fazendo pesquisas para entender a neurociência e a biologia da mudança. E acho que, de certa forma, a ciência que criamos se tornou a linguagem para incluir todos. Um aspecto que está tornando isso mais acessível às pessoas é o novo documentário, The Source. A fonte está dentro de você. E só para fechar com algumas últimas observações, à medida que nos aproximamos do fim, o que você acha do fenômeno da emergência à medida que a humanidade começa a se empoderar e acordar para a verdadeira natureza? O que você sente que está nascendo através de nós? Este é um momento decisivo, realmente é, porque tudo ao nosso redor está nos desafiando de tantas maneiras e é tão fácil cair na sobrevivência e viver no estresse. E quando você está em sobrevivência e estresse, a única coisa que importa é você. Então você vê a separação sendo criada entre as comunidades. E como efeito colateral disso, todo mundo parece diferente ou é diferente de você. Há menos confiança e não há emergência. Na verdade, acontece tudo, menos isso. Há muita competição e uma grande necessidade. Mas se você consegue reunir um grupo de pessoas e dar a elas novas informações sobre si mesmas e capacitá-las a contemplar isso, a repetir, a entender e aprender a gravar isso no cérebro e fazer com que escolham fazer algo com isso, dar-lhes as condições e o ambiente onde se sintam seguras e o suficiente para experimentar, proporcionar inúmeras oportunidades de conexão, de superarem a si mesmas, de acreditar continuamente em si mesmas e aplicarem o que aprenderam, mais cedo ou mais tarde elas terão a experiência de que estamos falando. E como eu disse, a experiência faz com que você incorpore essa verdade emocionalmente. Esse é o jogo, essa é a recompensa, a experiência emocional. Acontece que essa emoção, de alguma forma, a experiência, o comportamento e a escolha sinalizam genes dependentes do comportamento, genes dependentes da experiência e essa série de outros genes. Isso muda o corpo, fazendo com que a pessoa literalmente pareça estar em uma vida diferente. Então, como eu disse, o coletivo, quando as pessoas se comportam da mesma forma e são expostas às mesmas informações, elas evoluem juntas. E quando você tem isso, vai se divertir muito. Quando você vê um bando de pássaros ou um cardume de peixes, todos estão liderando. Não é um fenômeno de cima para baixo, é um fenômeno de baixo para cima. O que significa que, para criarmos uma nova consciência, você é uma representação do todo. E se você mudar pessoas o suficiente, você pode mudar o mundo, pessoa por pessoa. Se você quer grandeza e quer amor, então cada relacionamento que você tiver com a sua vida deve ser um reflexo dessa intenção. E toda a tristeza e toda a dor desaparecem. E uma parte de nós deve morrer. Então, aquela que não é amor, ou qualquer coisa que não seja amor em nós, deve morrer. E essa é a diferença entre saber o caminho e andar por ele. E o outro efeito colateral é chamado de amor próprio. É a ausência do vício. A energia imediatamente se move para o coração. Então você vê algo transcendental ocorrer entre o coletivo. E agora sabemos que as pessoas mudam pessoas. Então você junta um grupo de pessoas que se afastaram de suas vidas, que não estão vendo as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas experiências, enchendo o cérebro com conhecimento e informações, aplicando essas informações por 7 dias. E surge uma consciência emergente. E isso é refletido em cada estudo que fazemos. Essa pessoa sofreu uma tentativa de homicídio quando ela tinha 4 anos de idade. Ela foi molestada pelo seu padrasto. Aconteceu com ela tudo o que você poderia imaginar. Mesmo assim, ela tentou viver a sua vida. Fazia exercícios por 6 horas, tentando fazer com que os seus ataques de pânico desaparecessem. Mais de 30 horas por semana. Ela se sentia em um modo de pânico total, com tremores noturnos, nenhum medicamento, nenhum psiquiatra, nenhuma droga, nada, nenhuma dieta, nada estava mudando. E ela estava ali no palco, e é o exemplo da verdade. E ela agora não quer mais morrer. Agora ela é uma pessoa feliz, ela é livre, todos os problemas de saúde desapareceram. Ela está falando e eu estou olhando para 2.200 pessoas em Cancún,
todos estão olhando para ela porque ela está falando a verdade. E há alguém ali brilhando a sua luz para que outra também possa brilhar. E invariavelmente essa pessoa conseguiu superar o seu passado. Muitas pessoas que estavam reclamando de qualquer coisa, se realmente estivessem no caminho, pensariam: meu Deus, eu vou mudar, eu posso mudar. Se ela conseguiu, eu também posso. E assim como uma infecção se espalha em uma comunidade e cria uma doença, de repente você vê bem-estar, você vê saúde, você vê generosidade, você vê todas essas coisas maravilhosas surgirem no coletivo. E há uma pegada na consciência para que a outra pessoa possa seguir no mesmo caminho. Em um evento de uma semana, tivemos 5 pessoas saindo de cadeiras de rodas. Eu não planejei isso. Eu fiquei mais surpreso do que qualquer um. É por isso que eu sou tão intencional com a nossa comunidade jovem. Eu quero que eles cresçam. Quero que eles cresçam em nossos eventos e vejam que a cura é algo normal. Quero que isso faça parte das suas crenças. Eles testemunharam muitas pessoas se curarem de vários tipos de doenças, em ossos, em órgãos. Eu quero que isso seja normal para eles. Quero que isso seja parte das suas crenças. Existem pegadas na consciência. E em um momento como o atual, é muito fácil entrar no modo de sobrevivência e pensar só em si mesmo. E esse é o momento em que precisamos criar comunidade. Isso significa que quando todos estão com medo, é o momento de mostrar coragem. Quando todos estão em escassez, é o momento de dar. Quando todos estão atirando pedras e julgando, é o momento de mostrar compaixão e consideração. E quando todos estão correndo e competindo para chegar no topo, é o momento de ficar parado e extrair a experiência para si. E sim, no começo isso vai parecer antinatural, mas se você continuar fazendo o que parece antinatural, mais cedo ou mais tarde se tornará sobrenatural. E é esse o jogo. Então, você vê isso nas pessoas que entram na sua vida. Eu não quero que esse trabalho seja sobre você ou qualquer outra pessoa dizendo que as pessoas precisam ser mais emocionalmente inteligentes ou que precisam abrir o coração. Eu não quero que as pessoas sejam filósofas. Eu quero que elas digam: olha, eu quero mostrar o que é a felicidade. Eu quero mostrar o que é a grandeza. Eu quero mostrar o que é realmente a abundância. Existem pessoas em nosso trabalho que se tornam super abundantes. É claro que elas podem e é claro que elas vão doar. É o que as pessoas abundantes fazem. Elas têm mais do que precisam, certo? Então há uma consciência emergente acontecendo. E apesar da quantidade de coisas loucas que estou testemunhando no mundo, também existem coisas realmente maravilhosas que falam de esperança. As pessoas são, de fato, maiores do que pensam, mais poderosas do que imaginam, mais ilimitadas do que jamais poderiam sonhar. E tudo que ofereço às pessoas é a minha melhor compreensão da verdade e inúmeras oportunidades de vivenciá-la, nada mais. Essas inúmeras oportunidades de vivenciá-la são tão profundas na forma como ativam a luz da consciência. Quando as pessoas voltam para suas vidas diárias e enfrentam a escuridão da inconsciência, elas se tornam a luz que ilumina a escuridão onde quer que elas vão e fazem parte dessa nova terra que está nascendo. Dizem que somos separados, muito individualistas, e nessa compreensão você fica na vibração do medo, onde o velho ainda não caiu totalmente e o novo ainda não emergiu por completo. Mas que jornada, que tempo lindo para estar vivo, onde podemos escolher ser guardiões dessa nova terra e desse novo amanhecer. Eu penso nisso o tempo todo, porque todas as coisas estão desmoronando, seja a economia, o sistema político, o jornalismo, a educação, o meio ambiente, a medicina. E eu acho que, se o velho está morrendo, não podemos criar a mesma coisa de novo. Temos que fazer algo muito melhor e muito diferente. Não acho que seja necessário tentar consertar a cultura. Acho que é melhor oferecer algo melhor para as pessoas, e elas naturalmente deixarão aquela realidade de consenso e aderirão a outra. E acho que esse é o momento em que não podemos vandalizar nem roubar. Isso é o que as pessoas fazem quando elas estão em modo sobrevivência. Precisamos nos unir e dizer: olha, precisamos cuidar um dos outros de uma maneira muito diferente. Isso vai contra tudo o que fomos programados biologicamente a fazer. E acho que todos precisam colocar sua cabeça no jogo, colocar a mente e o coração na realidade tridimensional e começar a mostrar ao mundo o que o amor faz, o que a grandeza parece, ou o que é a nobreza, o que é a honra e a força. Está em nós, é hora de demonstrar. Se conseguirmos que pessoas suficientes demonstrem isso, acho que podemos fazer grandes mudanças no mundo. A última coisa que eu adoraria que você compartilhasse, à medida que percebemos que um coletivo é formado por muitos indivíduos diferentes e você fala sobre seguir nossa própria jornada de despertar, algum conselho para as pessoas, talvez através da lente de como você desbloqueou isso na sua própria vida, para continuar cultivando a capacidade de ouvir essa voz interior e a intuição que nos ajuda a florescer e descobrir esse propósito dármico para compartilhar com o mundo?
Sim, você precisa dedicar tempo, você precisa tirar um tempo para si mesmo. Quero dizer, você precisa encontrar um momento em que possa deixar o celular de lado, desligar toda a sua tecnologia e se perguntar: o que eu sei? Ou ter um processo contemplativo, sabe? Para realmente começar a pensar sobre o que você já sabe e o que quer entender melhor. Acho que é tão importante termos tempo para nós mesmos para praticar, e o conhecimento que adquirimos é o precursor dessa experiência. E descobrimos que quanto mais as pessoas entendem o que elas estão fazendo e por quê, o como se torna mais fácil. E depois faça algo com isso. Conhecimento sem experiência é filosofia. Experiência sem conhecimento é ignorância. Precisamos casar os dois de alguma forma. E para confiar na nossa intuição, precisamos sair da nossa mente analítica. Se o coração redefine o ponto de partida para o trauma no cérebro, então você precisa parar de sentir ressentimento e aprender a começar a sentir amor. Isso significa que você precisa fazer substâncias químicas diferentes. E isso não é algo que você faz da noite para o dia. Mas se você entender que ao fazer uma respiração profunda, você desacelera as ondas cerebrais e souber que onde coloca a sua atenção é onde você coloca a sua energia. E ao colocar a sua atenção no coração, você pode começar a despertar esse centro. Assim você vai conseguir sair do modo de sobrevivência e do modo simpático para o parasimpático. E é preciso praticar isso. Atribua significado ao ato que produzirá um resultado. Acho que as pessoas ficaram impacientes porque estão tão acostumadas a clicar em algo na Amazon e recebê-lo no dia seguinte, mas se você realmente vai criar a realidade de uma forma não convencional, precisa praticar e ir além de si mesmo. E só um parênteses aqui, gente. O que eu tenho para dizer no final vai ajudar justamente nessa necessidade de praticar e a gente conseguir tomar essa direção para despertar tudo isso que ele está trazendo para nós. Então, fecha parênteses. E eu acho que o conhecimento é o grande catalisador da experiência. Então, se você realmente vai confiar em si mesmo e na sua intuição, se você vai realmente encontrar um lugar para ser gentil, atencioso e cuidadoso em sua vida, há uma parte de você que precisará deixar para trás. E quando eu entrevisto pessoas que fazem meditações caminhando e se curam em uma caminhada, eu sempre pergunto a elas: o que aconteceu com você? E elas dizem: eu apenas decidi quem eu iria deixar para trás. O processo de superar é o processo de se tornar. A pessoa que está doente e acredita que ela tem apenas um certo tempo de vida, acredita nisso porque alguém disse isso para ela. E quando elas receberam um diagnóstico, não souberam como lidar com isso. Sentiram a emoção, o que criou uma memória a longo prazo. E essa informação ficou enraizada. E então eu preciso mudar essa crença. Eu preciso acreditar em algo diferente. Isso não é fácil, sabe? Pode ser uma boa assistir os depoimentos em nosso site. Sei que temos mais de 800 deles. E são histórias incríveis. Você começa a pensar: meu Deus, se ela conseguiu, se isso é possível, eu também consigo. Essa é a crença. Então agora eu preciso parar de pensar dessa maneira, certo? Porque um pensamento repetido várias vezes se torna uma crença. Eu preciso começar a pensar de outra maneira, com outra intenção, com atenção. Então eu vou me lembrar de pensar assim. Eu vou me lembrar de não pensar de outra forma, ok? A pessoa que se cura também diz: ok, eu não posso mais agir dessa maneira. Eu não posso mais me comportar assim. Eu preciso mudar o meu comportamento. Como eu quero me comportar? E isso é fundamental. Não é tão difícil. Pratique. Como falamos, haja dessa maneira. A parte mais difícil é sentir a emoção o dia inteiro. O corpo quer cair em sua forma mais comum. Isso não significa que você precise andar por aí como um fanático, pensando positivo o tempo todo. Mas a pessoa que se cura entende que se eu sentir essa emoção e o meu corpo é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência e o ambiente que está criando essa emoção, portanto, se eu sentir essa emoção, posso sinalizar os genes desse ambiente e assim eu vou intencionalmente sinalizar o gene antes do ambiente. Descobri que 100% das pessoas realmente conseguiram fazer isso, porque isso é essencial. E por que isso é essencial? Porque aprender a informação repetidamente, aplicá-la, praticá-la, superar o eu não consigo, ou é muito difícil, o quero desistir, ou seja, passar desse ponto é onde a mágica acontece. Passar desse ponto é quando o cérebro mais muda. Então você tem que ser o seu próprio coach de vida. Você tem que ser o seu próprio mestre, certo? Para isso você precisa reservar um tempo do seu dia corrido para ser um criador, para superar algum aspecto de si mesmo. É um processo de superação.
é um processo de se tornar. A pessoa que está doente, que diz, eu não estou me sentindo bem, meu corpo não está muito bem, faça suas meditações de qualquer maneira. A pessoa que diz, hoje eu estou em dúvida, não desiste, ela supera essa dúvida. A pessoa que pensa, estou com tanto medo porque o médico disse que eu vou morrer, entrega-se ao amor em vez do medo. Isso é um processo de superação. Eles poderiam dizer, eu estou muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer, tenho filhos, trabalho e etc. Mas eles encontram o tempo, eles fazem o tempo e é a superação que se torna o processo de se tornar. Isso exige uma quantidade enorme de energia, exige uma enorme quantidade de consciência, mas certamente todos que fizeram isso olham para trás, para a sua doença ou para os seus problemas e condições das suas vidas e muitos dizem, eu nunca teria mudado, eu nunca teria sido tão feliz se eu não tivesse tido aquela doença. Aquilo foi o catalisador para que elas se tornassem outra pessoa. Então eles não são mais vitimizados por sua doença, eles a superaram e estão prontos para a sua próxima experiência. E a última coisa que eu adoraria que você falasse, se quiser, é sobre esse campo consciente emergente que está surgindo em nós, certo? Em nosso processo individual, que está nos levando a algum lugar. Como você imagina isso? Qual é a sua visão da nova Terra e como ela se expressa? Deus, eu espero que todos percebam que o divino vive dentro de cada um e que todos somos parte da unidade e que tratemos uns aos outros da forma como gostaríamos de ser tratados. Acho que isso é essencial. Quer dizer, aparecer como um exemplo no mundo. Eu sou apenas uma pessoa que está na jornada, que tem muitas perguntas e que adoraria a oportunidade de evoluir de alguma forma. Mas eu quero empoderar as pessoas. Quero que as pessoas se sintam empoderadas pela ideia que todo mundo é um criador em sua própria vida. Todos podem se unir e fazer isso. Então a mensagem é, meu Deus, há uma qualidade divina em cada ser humano e a única maneira de ver isso é se tornando isso. Muito obrigada por compartilhar seu processo de transformação com a gente. Por nada. Agradeço muito a você. Foi maravilhoso conhecer você mais uma vez. E olha só, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que assim como eu, você é um fã real do Joe Dispenza. Coloca aqui nos comentários, eu fui até o fim, para que eu realmente reconheça aqui vocês. Meus parabéns. E olha só, o podcast original tinha 2 horas e meia, então eu fui resumindo, tirando algumas partes, fiz questão de ressaltar aqui aquelas que são diferenciadas e que ele trouxe informações relevantes aqui pra gente, até para não ficar muito cansativo, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, porque eu realmente sempre vejo, respondo e eu gosto muito dessa interação com vocês, né? Me deem esse feedback, até mesmo para que eu continue esse trabalho, né? Sempre é um incentivo ver que vocês estão curtindo e assim vira realmente um propósito de trazer mais e mais vídeos como esse para vocês. Ah, e não se esqueça da prática do Joe Dispenza, para quem quiser, o link está aqui na descrição, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.